Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, o quadro que a gente traz as principais notícias, as análises, o que aconteceu com o Liverpool durante a semana. Tô gravando na quinta-feira pela manhã, então o Liverpool perdeu ontem para o PSG. Poderia dizer que foi amassado pelo PSG ontem em Paris por 2-0, um jogo em que o placar é ainda mais mentiroso. O Liverpool poderia ter tomado muito mais gols, assim, no geral. Se você olhar o primeiro gol, a gente pode falar que uma Armadašvili não fez o melhor trabalho possível, a bola desviou, poderia ser um determinado azar? Pode até falar que sim. No segundo gol, uma bobeada do Gravenberch, uma Armadašvili ficando pelo caminho, sendo facilmente driblada pelo Kvaratskhelia, e beleza. Mas assim, o que preocupa é que esses 2 gols foi só a pontinha do iceberg. A gente teve o Marquinhos fazendo pelo menos 2, 3 boas defesas, o PSG perdendo chances, bola na trave, chute pra fora. Então, assim, foi um amasso do PSG. Quando a gente olha as estatísticas, o PSG teve 74% de posse de bola, 4 grandes chances, 18 finalizações, tá? E o Liverpool teve nenhuma grande chance, 3 finalizações e nenhuma no gol. Tanto que o Safanov não fez nenhuma defesa, enquanto o Armadashvili fez 4. A melhor chance do Liverpool, uma jogada do Wirtz, que ele faz um bom passe, dá uma cavadinha na bola ali pro Frimpong finalizar. É marcado impedimento dentro de campo, eu acho até que não tava, mas a finalização não foi no gol, então essa é a grande chance que o Liverpool teve no jogo. Então assim, foi realmente um jogo em que o Liverpool teve sorte de não sair com um resultado ainda pior. O Liverpool, pra mim, não tá vivo pra Anfield. Acho muito difícil que o Liverpool consiga ganhar de 2 gols de diferença do PSG, mas não foi humilhado e não acabou completamente o confronto nessa primeira partida por conta da sorte, do acaso, porque o desempenho do Liverpool foi muito ruim. Se você for olhar individualmente, eu acho que o Wirtz ele fez uma partida ok, ele não fez uma boa partida, mas acho que ele ainda foi o que mais apareceu. Uma partida muito ruim do Nketiah, não conseguiu produzir quase nada, prendia muito a bola, também entendo, estava meio que um pouco mais isolado na frente. O Arne Slot, por algum motivo, resolveu jogar com 3 zagueiros nesse jogo, não fez isso desde que chegou e resolveu nesse jogo jogar com 3 zagueiros. Quando saiu a escalação, achei que seria um 4-2-3-1 com o Frimpong de ponta, mas quando você vai ver em campo, o Gomes estava jogando pela esquerda como terceiro zagueiro, então realmente era um esquema, uma linha de 3 com o Kerkez e o Frimpong como alas. Partida muito ruim de quase todo mundo. O McAllister não conseguiu ganhar muita coisa no meio de campo. Gravenberch, para mim, extremamente incompetente no lance do segundo gol. O Szoboszlai também numa partida abaixo, não fez nada demais. A defesa não conseguia pressionar, não conseguia limitar os espaços. O primeiro gol sai, o Doué faz uma finalização no meio de 4 jogadores do Liverpool e ninguém consegue impedir aquilo ali. Em vários momentos o Liverpool muito suscetível a contra-ataque, mesmo com essa formação em tese mais defensiva. Então, um jogo muito ruim, não tem nada pra você tirar nesse jogo. E uma outra decisões muito ruins do Arne Slot, mas também desempenho muito ruins dos jogadores. Eu gosto de frisar isso aqui porque acho que tá claro que o Arne Slot faz uma temporada horrorosa. Se me perguntasse hoje, eu era favorável à troca dele, não sei nem se é a vinda do Xabi Alonso, mas a troca dele no geral. Mas isso não pode apagar uma temporada ridícula dos jogadores, tá? Partidas muito ruins ao longo de vários momentos da temporada do Kerkez, Frimpong, Wirtz, Ekitike e o Isaac. Eu ainda tento passar um pano porque chegaram agora. Então eu não esperava, talvez, que eles praticassem o melhor futebol da vida deles. Mas McAllister, muito abaixo. O Gravenberch, algumas partidas, muito abaixo. Ele tem partidas muito boas, tem momentos geniais, ele é um cara muito. Um refino técnico muito grande ali, mas talvez seja o momento dele eu pensar que ter um primeiro volante mais marcador, mais Fabinho, possa ser interessante para o mercado na próxima temporada. Não tô dizendo que esse cara precisa chegar e o Gravenberch tem que ir embora ou tem que ser banco. O Gravenberch pode jogar mais adiante, pode ser num jogo mais pegado, você segura o Gravenberch e coloca esse volante um pouco mais xerifão ali, um pouco mais protetor na entrada da área. Acho que pode ser interessante, principalmente pela facilidade que os adversários têm tido de finalizar ao gol do Liverpool naquele pedaço ali da entrada da área. Não foi só nesse jogo, não foi só o lance do Doué. Em vários jogos a gente tem tido isso, lances em que o jogador finaliza de fora da área, a bola desvia e entra. Se encurtar um pouco esse espaço ali pode ser interessante. E aqui eu não tô crucificando o Gravenberch, eu acho o Gravenberch um excelente jogador. Eu acho que ele pode ser sim um bom primeiro volante, mas acho que é bom a gente ter essa alternativa, já que o Endo agora tá lesionado e nunca foi um cara de confiança do slot, você trazer um nome um pouco mais forte na próxima temporada para ter essa alternativa, acho que poderia ser interessante. A defesa, mais do mesmo. O Konaté se livrou de um pênalti ali, que realmente não foi pênalti, ele fez uma
uma acabou fazendo uma boa jogada naquele desarme no lance com o Zaire Emery, mas muito suscetível a vários momentos à falha, flertou com um pênalti, acho que foi ele que deu aquele empurrãozinho ali no final do jogo. Então, uma partida muito ruim. E, assim, eu vou pegar aqui alguns números, eu até vou deixar os créditos aqui pra Liverpool Brasil News, que eu acho que faz um trabalho muito legal. Eu acho esse trabalho de trazer as informações lá de fora, traduzir e trazer para o público brasileiro, é algo que eu gostaria que a Fomos Liverpool conseguisse fazer mais, mas por questão de realmente de agenda. Eu muito tempo toquei o Twitter, até antes do podcast mesmo, mas não tenho essa disponibilidade mais. O Rodrigo que segura as pontas por lá, mas também não tem muita disponibilidade. Instagram, no WhatsApp também, a gente acaba sendo um pouco ativo, mas o trabalho deles é muito legal. Não sei se algum deles aí, alguém que trabalha aí com eles, ouve o podcast, mas quero deixar aqui o crédito. Eles fazem um trabalho muito legal, realmente. Eles trouxeram alguns números, que eles botam números incríveis que os guerreirinhos do Liverpool de Arne Slot conseguiram até aqui em 2025, 2026. Nos últimos 8 jogos, o Liverpool venceu 2, empatou 1 contra o Tottenham, que tá numa draga desgraçada, e perdeu 5. O Liverpool agora acumula 4 derrotas consecutivas fora de casa em todas as competições, algo que não acontecia desde abril de 2012. O Liverpool venceu 29 dos seus últimos 59 jogos, 49% de aproveitamento. O Liverpool perdeu 3 jogos consecutivos em todas as temporadas pela terceira vez nesta temporada. Aliás, o Liverpool perdeu 3 jogos consecutivos em todas as competições pela terceira vez nessa temporada. É a primeira vez que o time acumula 3 ou mais derrotas consecutivas em uma mesma temporada, desde 1953-54, quando foi rebaixado para a primeira divisão. Então, assim, os números estão ficando cada vez piores, recortes negativos cada vez piores. Já é uma das piores temporadas do Liverpool, se não me engano, em termos de derrota, desde 2014, 2015. Foi aquela ali do Brandon Rodgers, né? Pós saída do Suárez, que foi muito ruim. E vai bater aí, é capaz de virar a temporada com mais derrotas do Liverpool no século. Acho que estava 2 derrotas isso acontecer. E no cenário de hoje é bem provável você imaginar mais uma pro PSG e mais algumas aí na Premier League. Então, uma temporada que bate todos os recortes negativos. E acho que é natural, tá? Que se fale numa troca de comando. E eu talvez trocasse até entre as duas partidas, mas entendo que talvez, se você for pensar no Xabi Alonso, não fosse interessante para ele pegar essa barco furado antes do PSG. Mas eu pensaria, se não, para trocar imediatamente ao final da temporada. Eu acho até que agora vai ficando interessante trocar imediatamente, que eu vou mudando minha opinião, porque se esse time continuar nessa ladeira abaixo, a gente perde a vaga negra dos campeões, tá? Porque o Liverpool, nesse momento, ainda estaria classificado, porque ontem, com a vitória do Arsenal na terça, meio que ficou encaminhada a quinta vaga, o Liverpool está em quinto. Ninguém sabe Deus como o Liverpool está em quinto, mas o Liverpool está em quinto. Então, acho que faria sentido. Eu entendo que se o Arne Slot sair, talvez seja Xabi Alonso mesmo, acho que é o nome que tá aí mais sendo ventilado, não vi nenhum outro sendo especulado, então acredito que seria ele, tá livre no mercado, acho que é o cara que faria talvez mais sentido, não sei em termos de encaixe, ele não jogou com linha de 3 no Real Madrid, e acho que o Liverpool não tem condição de jogar com linha de 3. Até saiu uma notícia do David Lynch dizendo que o Liverpool evoluiu nas conversas com o Konaté para renovação, depois daquele impasse inicial e tudo mais. Ele terminaria o contrato dele ao fim da temporada. Não sei se é exatamente interessante, cara, porque ele vem muito mal e eu entendo que isso talvez seja um pouco impopular, porque ele vem vindo muito mal, mas ele fez boas temporadas aí ao longo dos anos. Então eu tenho dificuldade também, ao mesmo tempo que eu gosto de deixar claro que os jogadores também fazem um papel ruim, que não é só culpa do Slot, porque senão o Slot vira meio que um espantalho ali, tipo, tudo vira culpa dele. Cara, o Slot não tem culpa do Konaté tá errando o bote como se fosse uma criança de 5 anos. Do McAllister é rapaz que um cara da qualidade dele não erra nem de olho fechado. Então, assim, não é tudo culpa do Slot, mas acho que a temporada ser tão ruim faz eu ter algumas ressalvas com alguns jogadores, ou talvez não me livrasse do McAllister, porque ele tá mal. Talvez o Konaté renovando seja mais interessante que você ter que ir no mercado comprar 2, 3 zagueiros, porque um deles é o Joe Gomes, o outro é o Konaté, o outro é o Van Dijk, que também não vem bem e já tem 32 anos. O Leone e o Jaqui vão estar voltando de lesão. O Leone de uma lesão muito séria no joelho. Então, assim, até que ponto é realmente bom que o Konaté vá embora? Talvez seja melhor você manter ele, manter o Van Dijk, que já vai ter aí anos de contrato, você não vai vender o Van Dijk, e você trazer esses dois jovens e mais um zagueiro, que aí você fecha 5, talvez se livrar do Gomes, aí vamos ver como é que vai ser. Mas apesar de eu entender que a temporada dele é muito ruim, eu acho que é um cara que talvez seja um dinheiro a menos para você gastar no mercado, que você pode trazer um volante. Já que você já vai ter que trazer um ponta, você traga um volante. Você consegue trazer ali alguma peça a mais. Eu acho que você precisa se livrar de um dos laterais direitos, seja o Bradley ou o Frimpong, para trazer um outro lateral um pouco mais confiável fisicamente. Acho que isso faz parte do mercado do Liverpool na próxima temporada.
Então, sim, é muito difícil você falar que é bom o Konaté renovar, porque ele vem muito mal, mas muito mal mesmo. Talvez da defesa o pior deles. O Van Dijk não faz uma temporada fantástica, mas tem melhores jogos que o Konaté, no geral. Até o Gomes, eu diria que tem menos jogos lastimáveis do que o Konaté vem tendo. Então, entendo que possa ser impopular isso, mas acho que talvez valha a pena você renovar, já que é um cara que você já tem, mesmo que você suba um pouco um salário, se não subir muito, você é uma peça a menos que você vai buscar no mercado que já rendeu e com um cenário mais positivo, com um entorno mais arrumado, talvez possa dar frutos novamente. Mas assim, uma partida muito ruim do Liverpool. Sabe-se Deus como só foi 2 gols de diferença. Até porque eu acho que a juizão parece que foi com pena daquele pênalti. Ele inicia o jogo muito favorável ao PSG. Tem aquela falta no McAllister que ele não marca. Tem várias faltas que ele não marca a favor do Liverpool. Mas aquele pênalti pra mim era pênalti no final do jogo ali. Ele parece que até por pena não marcou. Não é por pena, mas assim, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Podia ter sido muito pior, um desempenho muito ruim. Eu acho que é insustentável a situação do Slot. Se não agora, ao final da temporada, você vai precisar trocar. Eu já não tenho mais nenhuma esperança de que ele dê a volta por cima. Eu acho que não tem nem mais clima. Quando eu começo a ver nos grupos de Liverpool lá de fora, as pessoas também querendo muito a troca dele, com palavras cada vez mais exaltadas, eu vejo que, acho que no geral, é muito difícil quando um técnico chega nessa direção tão fundo do poço ele conseguir se reconstruir, sabe? Se até com a torcida local tá assim, é porque ninguém vai em Enfield, não é o padrão da torcida inglesa no geral, se virar, ei, Slot vai tomar no cu, e essas porra, não é o padrão deles, tá? Não espere ver isso. Mas eu acho que a relação tá cada vez mais desgastada, e o que eu vejo, não no Twitter, eu digo até em grupos que eu tenho, de pessoas lá, de torcedores do Liverpool da Inglaterra, me dá a entender realmente que a solução é a troca, seja ao final da temporada, seja agora. Até sou mais favorável à troca agora, pensando em talvez conseguir um sprint, aquela mudança de ar, né? Tipo, a gente tem muito isso aqui no futebol brasileiro. Você troca o técnico para dar uma oxigenada, o time consegue uma sequência de 2, 3 resultados, e aí volta na média. É o que aconteceu, por exemplo, pra mim, com o Chelsea quando troca. Quando o Ciro Mares, que chega, o Home Senior lá, nem sei falar o nome dele, mas ele dá um boom ali, consegue uma arrancada e depois volta a cair, porque volta a ter os problemas de sempre que o time já tinha antes. Não acho que você trocar os lotes resolve todos os problemas desse Liverpool. Não acho que é uma defesa que tá muito fragilizada, que talvez teria que apostar muito em 2 moleques voltando de lesão, o Leone e o Jaquet, pra corrigir isso tudo. Eu acho que precisa desse volante. Precisa desse volante um pouco mais marcador. Não tô dizendo um brucutu, mas um cara um pouco mais marcador, como era o Fabinho, pra poder alternar ali com o Gravenberch. Você tem que ter esse olhar pra um ponta, porque o Salah tá mal, vai embora. O Gakpo tá mal. O Wirtz pra mim não é exatamente um ponta. E uma das coisas que me animam no Xabi Alonso é talvez ter essa perspectiva do Wirtz jogando ali na sua melhor posição, no seu melhor futebol. Eu acho que nem é culpa do Gilotti ele não tá jogando de meia, porque o Szoboszlai vem jogando muito bem e a gente tá sem ponta, então ele tem que jogar pelo lado. Mas eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Difícil, cara, mas assim, alguém esperava alguma coisa diferente? Alguém tinha realmente uma expectativa do Liverpool ir lá e fazer um grande jogo no Parque des Príncipes? Não tinha, a gente não tem essa expectativa mais. É uma temporada completamente frustrante, uma temporada que a gente só quer que acabe. E, se possível, acabar em quinto pra não ter que jogar Europa League ou Conference League. Aí eu prefiro nem jogar, sinceramente. Fica sem, cai pra oitavo, nono, do que ter que jogar Conference League, cara. Então, assim, eu espero que essa temporada acabe. Eu só quero a quinta vaga. Eu não espero nada no jogo de volta em Anfield. Se acontecer, eu ficaria muito surpreso. Mas muito surpreso. E eu espero que o Liverpool tome uma decisão de trocar o técnico, consiga acertar no técnico, como foi na transição para o slot na temporada passada, e que vai precisar de algumas peças importantes para esse elenco. A gente precisa de mais um ponta, pelo menos. Eu acho que o ideal era 2, mas eu entendo que foi uma janela muito grande, que tem a questão do Isaac e tudo mais. Então, um ponta, pelo menos, de bom nível, de muito bom nível. Eu diria que esse primeiro volante ali, um cara um pouquinho mais marcador, e pelo menos mais um zagueiro. De brinde, um lateral direito seria bom. Vi muita gente criticando o Mahmadashvili e realmente acho que a atuação dele não foi boa, mas a questão pra mim é: o Mahmadashvili veio pra ser reserva do Alisson nesse momento. O Alisson renovou, inclusive. Ele está jogando constantemente porque o Alisson não tem conseguido entregar fisicamente. Eu brinquei algumas vezes em grupo aí, aquele meme do "E vagabundo tá lá falando Neymar", pra mim é a mesma coisa que a gente tá falando do Alisson. Porque, cara, o Alisson é um goleiro. Ele vai perder até o final da temporada com uma lesão que a gente nem sabe o que que é. E isso me incomoda muito no Liverpool. Os jogadores ficam fora. A gente não sabe nem direito o que que tá acontecendo, por que que a lesão do Alisson é tão longa. Falou inicialmente que ele ia perder a data FIFA, agora ele vai ficar fora até o final da temporada. Ele já teve várias lesões musculares.
Então, assim, desde a temporada passada, o Alisson perdeu muitos jogos para um goleiro, e isso me preocupa. Tem mais até do que o Mamadashvili, porque o Liverpool renovou com o Alisson e a minha expectativa era que pelo menos até 2028 ali eu ia ter um goleiro confiável e um cara reserva que ia estar ali madurando, ou que se o Mamadashvili fosse muito ruim, em 2028 a gente tem que buscar um goleiro titular. Beleza. Então assim, o Mamadashvili pra mim não é um problema, porque não era nem pra ele estar jogando tanto. O problema é que o goleiro titular tá sempre lesionado, e eu amo o Alisson de paixão, mas um goleiro que não é um goleiro de 50 anos. Até porque o Fábio tem 45 e tá aí jogando e não lesiona, aquela desgraça. Mas um goleiro da idade do Alisson não é pra estar tendo tanta lesão muscular, gente. O goleiro não corre, não sei que. E a gente nem sabe quais são as lesões, a gente não sabe o que aconteceu, se ele rompeu o músculo, o que que aconteceu. Se eu não me engano, dessa vez ele lesionou em treino. Então a gente não tem nenhuma informação, e isso me preocupa, porque não tem como a gente trazer um goleiro titular enquanto o Alisson estiver aqui. E eu gostaria muito que o Alisson estivesse fisicamente bem para eu ter confiança, porque eu adoro o Alisson. Eu tenho uma confiança que para mim ele é um dos melhores goleiros do mundo, tá? Mas se ele não entregar fisicamente, não adianta. Então o problema para mim não é só o Mamadashvili, porque o Mamadashvili veio para ser reserva. Ele podia substituir o Alisson lá na frente? Podia, mas isso ia ser daqui a 2, 3 anos, 3 temporadas. Isso pra um goleiro é tempo pra caramba pra ele madurar, pra ele melhorar. Ele fica entrando o tempo todo porque o Alisson tá sempre fora, e isso é um problema. Muita gente compara o Mahershala com o Kelleher. Cara, o Kelleher queria ir embora. Ele queria ir embora, ele queria jogar. Ele não topava ser reserva e jogar, mesmo jogando aí com o Alisson lesionado, ele não era isso que ele queria ser o goleiro titular de um time. E acho que isso é justo pra um cara que teve as atuações que ele teve. Então, e eu não consigo imaginar, por exemplo, tá bom, Kelly, a gente vai seguir sua vontade, a gente vai vender o Alisson. Eu não ficaria satisfeito, mesmo com o Alisson tendo seus problemas de lesão, eu ainda prefiro o Alisson. Então eu entendo vender o Keller e trazer um cara pro lugar dele. Não sei se o Mamadashvili foi a melhor escolha, eu ainda quero ver mais dele. E vou ver mais obrigatoriamente até o final da temporada. Então eu gostaria dele com uma sequência pra eu entender quais. Eu acho que ele tem uma deficiência clara com os pés, eu acho que ele não sai tão bem com a bola quanto o Alisson. Eu acho que ele ainda não me mostrou a envergadura dele grande daquele jeito. Ele não me mostrou que ele consegue fazer defesas impossíveis, assim, pela aquela envergadura dele. Então eu quero ver mais dele, eu não vou criticar completamente o cara, porque eu realmente não vi muito dele no Valência, eu vi dele na Geórgia, foram ótimas atuações, mas seleção a gente sabe que é algo pontual, senão o Ochoa era um dos melhores goleiros aí da última década. Então, é isso que eu tenho pra falar. Acho que agora eu falei de tudo. Espero que o Alisson possa, na próxima temporada, fazer uma temporada digna, jogar aí seus 35, 38 jogos de Premier League, porque é necessário, a gente precisa dele bem, e que um novo comandante chega e consiga organizar essa casa e que a FSG seja certeira no mercado. Ela fez uma janela que eu considerei excelente no início da temporada, mas que acabou não dando certo por N motivos. A lesão do Isaac, o Ekitike tendo que ser a solução do ataque, temporada muito abaixo de vários jogadores, o Wirtz demorando a engrenar. Eu acho até que das contratações agora, ele e o Ekitike a gente pode dizer que foi ok, porque estão entregando alguma coisa dentro de campo, apesar do Wirtz pelo valor ser muito abaixo do que eu imaginava que ele entregaria nessa primeira temporada. O Kerkez acho que é um cara que ainda tá em transição, mas me mostrou em alguns momentos bom futebol, e eu espero que isso seja mais constante quando o time melhore. E o Frimpong uma decepção física, técnica até aqui. Não esperava também grandes coisas, achei até que o Bradley ia começar como titular a temporada, e teve lesão, e aí fica revezando quem não tá lesionado é o titular entre eles. Então, entendo que foi até uma janela que eu considerei boa, tá? E teve muito azar, o Leone fora, o Isaac fora, lesão que não é muscular, lesão de pancada, de contato, não tem como você prever. Então, muito difícil, mas eu espero que eles façam uma temporada, uma janela na próxima, uma janela de contratações muito consistente, porque a gente precisa muito ser certeiro. Vai precisar ser muito certeiro. Então é importante que eles acertem nos nomes, acertem no técnico, e esse time comece a render e que a gente possa ter um final de temporada que garanta pelo menos a quinta posição. Eu não quero mais nada, eu não tenho perspectiva com o PSG, eu quero uma quinta posição para poder jogar a Liga dos Campeões e ter um orçamento digno ali para poder contratar na próxima janela. É isso que eu tinha pra falar para vocês. Um abraço e até a próxima.